Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o nosso guia, o único e verdadeiro guia, venha guiar os nossos pensamentos, nossas palavras, os pensamentos e corações para que possamos compreender a voz de Deus, entender a voz de Deus, para que uma vez entendendo, venhamos ter fé e coragem para colocá-la em prática, porque de nada adianta a gente conhecer as Sagradas Escrituras de capa a capa, se não houver a prática. Muito legal isso, né? O que adianta saber as Escrituras de cor e salteado, saber os versos, né? E não observar, não praticar essa palavra. De nada adianta. Então, veja só. Jesus, ele falava por parábolas, muito por parábolas. Mas as parábolas eram uma mensagem mais acessível às pessoas, porque era a linguagem das pessoas, era a linguagem do povão. Então, isso abria uma porta para que todos pudessem entendê-la. Mas ele diz que o reino dos céus, que todos os dias nós temos falado, direta ou indiretamente, nós temos falado aqui do reino dos céus. Porque a gente sabe que essa vida que vivemos aqui embaixo é temporária. Um dia a nossa alma vai descolar do nosso corpo e ela vai para um lugar. E qual é o lugar que ela vai? Essa é a grande questão para o mundo. Muitos acreditam que morreu, acabou e não tem mais nada. Mas os que acreditam na eternidade da alma, que a alma vai viver na eternidade, a eternidade. Agora, das duas, uma, a eternidade com Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai Nosso que está nos céus, o Pai Nosso que está nos céus. Ou então vai viver no lago que arde com fogo e enxofre. É o outro lado, é a outra ponta da eternidade. Uma ponta é o reino dos céus, outra ponta é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, para onde vão a morte, o inferno. A morte e o inferno vão para lá. Mas quem? O diabo, Satanás, vai para lá. A besta, o anticristo, o falso profeta. Então, 6 tipos de pessoas vão para lá. 6 tipos de coisas vão para lá, pessoas e coisas. O sexto tipo de pessoa que vai para o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, são aqueles que não creram, que não aceitaram a oferta de Deus gratuita, a oferta gratuita de Deus para o reino dos céus. Eles não creram, não aceitaram, eles também vão para lá se juntar a Satanás e toda a sua gangue. E isso por toda a eternidade. Pode imaginar, minha amiga, meu amigo. Então, Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um rei. O rei é o Senhor.
que celebrou as bodas de seu filho. Deus se coloca aqui como o rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E eles não quiseram vir. A gente pensa, a gente crê, a gente acredita que é uma interpretação que estes servos, esses primeiros servos que foram chamar os convidados para as bodas, para a festa, são os profetas que Deus enviou. E esses servos, os primeiros servos, eram os judeus, ou são os judeus. Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, o povo, os servos de Deus, hoje, que pregam a palavra de Deus por esse mundo afora, dizendo: dizei aos convidados, insisti com os convidados, dizendo: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso aconteceu na história de Israel. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver a história de Israel, fala disso. Muitos mataram os profetas cruelmente. Muitos profetas foram mortos cruelmente por causa, ou foram maltratados, ultrajados. E isso aconteceu no Velho Testamento. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nós vemos isso no Velho Testamento. Muitas vezes Deus enviou inimigos contra Israel. Deus enviou inimigos contra Israel. Deus suscitou inimigos contra Israel. Então diz aos servos: as bodas, insiste com eles, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram. Deus convida a todos, mas há aqueles que rejeitam a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus. Rejeitam. E o que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer? Nada. Ele pode obrigá-los? Não. Mas eu aprendo aqui que esses servos que ultrajaram os que foram ultrajados e até mortos, esses são aquelas pessoas que não tinham dignidade para a festa. Eu entendo isso. Eles não eram dignos. Eles não quiseram. Eles se fizeram indignos, melhor dizendo, porque eles foram convidados. Uma vez sendo convidado, a pessoa já é digna, não é? Mas eles não quiseram, não se acharam dignos, não quiseram. Recusaram o convite. Por quê? Porque eles tinham os seus afazeres, suas coisas mais importantes. Então,
diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, agora vem a parte que eu gosto muito. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tanto maus como bons. Bandidos e mocinhos. Bandidos e mocinhos. Então, os servos foram encontrando bandidos e mocinhos pelo caminho, esses foram convidados para a festa. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Lembra que o apóstolo Paulo fala que Deus não escolheu os sábios, os inteligentes, os intelectuais, mas tem chamado aqueles que são desprezados, aqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que são difamados, aqueles que não fazem diferença neste mundo. Sabe, quando eu gosto muito desse texto, porque eu me incluo direitinho aí, porque eu também era assim, rejeitado. E quantos que estão me assistindo nesse momento que eram também rejeitados? Não é? Você que foi rejeitado, você que foi escorraçado, enfim, foi abandonada pelo marido, ou abandonado pela esposa, abandonado pelos pais, ou abandonado pelos filhos, enfim, você foi uma daquelas criaturas escorraçada, para que não participasse da ceia dos poderosos. Mas aqui existe uma ceia eterna que Deus convida a todos. Quando aqueles servos rejeitaram e disseram, não, eu tenho minhas coisas a fazer, eu tenho minhas obrigações, eu me casei, eu quero, enfim, eu tenho que atender minha esposa, eu tenho bois, eu tenho animais, eu tenho fazendas, eu tenho isso, todo mundo se excusa, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu lembro que o rapaz disse para mim, bispo, ou ele me chamava de Redi, você, por favor, você não fala mais de assunto de igreja, não, porque eu vim aqui para o curso estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me formar, eu tenho uma família para criar, minha família é pobre, então eu quero ser alguém para ajudar a minha família. E eu fiquei muito sem graça, e eu me lembro desse rapaz, como se fosse ontem. E realmente é assim. E quando, aí diz o texto sagrado, quando encheu a festa dos maus e dos bons, o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Ora, aqueles homens maus, como aqueles homens bons que foram convidados para a festa nupcial, com certeza o rei mandou dar banho e colocar roupa nupcial para eles. Eles não entraram maus, eles não estavam maus quando entraram na festa. Eles estavam todos assim, trajados, bem comportados, já eram bons, os maus se tornaram bons.
Então todos se juntaram ali, todos eram bons, todos estavam vestidos a rigor para a festa do filho do rei. Mas, entrando o rei para ver os convidados, ele viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Só um. Os maus, os rejeitados, os excluídos da sociedade, os pobres, miseráveis, estavam todos afinados com a festa, porque todos estavam arrumados. Arrumados, essa vestimenta é a justiça de Deus. Deus justifica aqueles que ele chama e que, obviamente, aceitam. A pessoa pode ser a pessoa mais perversa da face da terra. Ela pode ter tido uma vida devassa. Ela pode ter sido a pessoa mais cruel da face da terra. Mas quando Deus chama e ela aceita o convite, ele lava, ele dá o banho, ele cuida e dá uma roupa, uma veste nupcial, uma veste de festa. É isso que Jesus faz com a gente. Ele limpa, lava, ele não está olhando para o que a gente fez no passado. Ele está olhando para o presente. Se a gente o aceita como Senhor, eu aceito, Senhor, eu te aceito, eu te quero. O Senhor, puxa vida, toma minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Então, quando a pessoa de bom grado, de coração, aceita, entrega e segue o caminho dele, e segue na festa dele, ele, obviamente, lava, purifica, ele dá uma veste angelical, uma veste de nupcial, né? Uma veste nupcial. E aquela pessoa é digna. Se está ali vestida dignamente, é porque ela é convidada do rei. Aleluia, aleluia. Mas o rei, entrando e vendo, viu um dos convidados, ou uma das pessoas que ali estavam, que não tinha a roupa de veste nupcial. Quer dizer, o sujeito estava lá mostrando que não era um dos convidados. E então o rei lhe disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Porque a veste nupcial o próprio rei daria a todos os convidados. Como que você entrou sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O sofrimento no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, as pessoas vão chorar, são almas caídas, destinadas àquela situação, àquele destino, que terão um corpo para suportar o calor daquele lago que arde com fogo e enxofre. Então, além de sentir a dor, haverá o pranto pela dor. Eles vão chorar e vão ranger os dentes por toda a eternidade. Você já imaginou isso? A gente aqui na Terra tem dias excelentes, mas tem dias maus. Tem dias que você come uma coisa, passa mal. Você sente mal, sente horror, enfim, dores e tal. Sempre acontece isso, já aconteceu várias vezes comigo. E deve acontecer por aí afora. Mas é uma coisa passageira, porque logo tem remédio, vem o médico, ou vem a fé, né? Vem a oração da fé, vem a água abençoada.
e a pessoa, então, fica curada, fica bem novamente. Então, tem os dias bons, mas também tem os dias maus. Mas lá na eternidade, onde o lago que arde com fogo e enxofre vai estar aceso 24 horas por dia, é um fogo que arde, mas não destrói, porque o corpo ou os corpos das pessoas serão adequados para estarem no lago que arde com fogo e enxofre. Assim como também na festa do rei, as pessoas não podem entrar com esse corpo que elas têm, de maneira nenhuma. Elas recebem um corpo celestial. Os convidados que aceitaram Jesus vão receber vestes, quer dizer, um corpo celestial, um corpo nupcial, para viver a eternidade diante do Altíssimo. Assim também, os que vão viver a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, vão receber um corpo para suportar aquilo tudo, que não vai ser destruído. Não vai ser destruído. É como, por exemplo, nos dias maus, que a gente sente dores e tal, a gente está no corpo, a gente sente, né? Sente literalmente aquela dor, até o momento que passa. Mas lá no lago que arde com fogo e enxofre, as pessoas vão sofrer. Vão sofrer e vão prantear e ranger os dentes e não vão poder fazer nada. Não vai haver médico, não vai haver fé, não vai haver cura, não vai haver alívio, não vai haver um mínimo de alívio. É tormento por toda a eternidade. Toda a eternidade. Você já imaginou isso, minha amiga e meu amigo? Às vezes você fica tão preocupado com as coisas desse mundo, que tudo passa, né? Tudo cessa, tudo acaba. E você se esquece que tem uma alma. A sua alma, como a minha alma, nossas almas, vão receber um outro corpo. Aí é que está o quê da questão. Se elas forem para o céu, entrarem nas bodas do Filho do Cordeiro, do Filho de Deus, do Rei, o Senhor Jesus, então elas vão receber um corpo celestial, vestes nupciais. Quer dizer, um corpo nupcial eterno, de gozo e alegria e paz por toda a eternidade. Por outro lado, na outra ponta, as pessoas que derem entrada no lago que arde com fogo e enxofre vão receber um corpo também, só que esse corpo vai ficar imune à destruição do fogo. O fogo não vai destruir, não vai queimar, não vai fazer cinza, não. É um corpo que vai fazer a pessoa sentir literalmente o calor do sofrimento e da dor. Você pode ler lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala, não é parábola, ali não é parábola, tanto que ele dá o nome a Lázaro, que morreu e foi para o céu. E o rico, ele não dá o nome do rico porque ele não quer honrar o nome do rico. Ele não honrou o nome do rico, porque o rico o desonrou aqui na terra. Então o rico, lá em tormentos, ele gritou, gemendo, pai Abraão, ainda chamou Abraão de pai. Pai Abraão, ele tinha um corpo para falar, tinha uma língua para gritar, tinha olhos para verem Abraão e Lázaro no seu seio. E ele então disse, molhe a ponta do dedo
e me refresca a língua, porque eu estou nestas chamas em tormento. Ele tinha língua, então tinha um corpo lá no inferno. O rico recebeu um corpo lá no inferno, só que esse corpo indestrutível. Indestrutível. A alma dele estava lá naquele corpo indestrutível. E ele molha a minha língua, porque eu estou aqui nesta chama, neste tormento. E depois ainda pediu, olha, se não pode fazer isso, então mande alguém, mande um dos mortos visitar os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para cá. Aí já é tarde. Os 5 irmãos que ouvissem e que ouvem e que escutem e que aceitem o convite do rei. Se você é uma dessas pessoas, é irmã ou irmão de alguém que foi para lá, e esse alguém, seu amado, quer que você não vá para lá também, então você tem que, para você não ir, você tem que aceitar o convite do rei, o convite para participar das bodas do Cordeiro. Você é convidado, você não tem que pagar nada, é de graça. É de graça. Então, Jesus disse, quando viu aquele elemento lá no meio da festa, sem as roupas, sem as vestes nupciais, ele disse, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Aí Jesus conclui, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você acha que Jesus está exagerando? Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados. Ele chama a todos. Todos são muitos, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que ouvem e dão atenção à voz, à chamada do Altíssimo. Se você está ocupado em muitas coisas dessa vida e despreza o chamado de Deus, minha amiga, meu amigo, não se trata aqui de religião, não se trata aqui de denominação evangélica, não se trata da palavra de Deus. Ou você aceita e vai viver a eternidade nessa festa nupcial, ou rejeita e vai viver a eternidade onde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Pense na sua alma, minha amiga, meu amigo. É a maior riqueza que você tem na sua vida. A maior riqueza não é sua mãe, seu pai, seus filhos. Não é a sua vida, é a sua alma. A maior riqueza não são os seus bens. A maior riqueza não é essa joia que você carrega, finíssima, caríssima. Isso não vale nada. A maior riqueza é a sua alma. Não tem maior riqueza no mundo do que a nossa alma. Tanto é que Jesus desceu do céu, veio a este mundo, em carne e osso, sofreu as duras provas neste corpo, mesmo assim manteve a sua santidade, pureza, para servir como o Cordeiro de Deus, para levar os pecados daqueles que nele creem, daqueles que ouvem e obedecem à sua voz. Deus abençoe a todos vocês. O jejum de Daniel segue caminhando para separar aqueles que aceitam daqueles que não aceitam. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo é separado para a festa nupcial.
Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus seja com todos quantos têm tido ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Quem dá atenção a ela recebe espírito e vida. Por isso, a palavra de Deus é Deus em nós. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela recebe o Espírito que vai guiá-la, dirigi-la aos pastos verdejantes. Quando a pessoa dá ouvidos à palavra de Deus, ela dá ouvidos a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse é o segredo da vida abundante. A vida abundante que a pessoa recebe quando tem a palavra de Deus dentro da sua mente e, então, conduz o seu coração com sabedoria, com inteligência, com discernimento, para que não venha se desviar do caminho de Deus. Graças a Deus. Você verifica, por exemplo, que amanhã, ou melhor, hoje, à meia-noite, nós começamos aquele jejum de Zacarias. Jejum de Zacarias é um jejum para quem quiser, para quem estiver disposto a se separar ou separar os seus pensamentos do mundo, das coisas do mundo, dos pensamentos do mundo, da moda do mundo, para se sujeitar à moda de Deus, à moda da vida e eterna. Aleluia. Graças a Deus. Isso é extremamente glorioso, poderoso. Você que me assiste neste momento está se preparando para ir na reunião, né? Para ouvir a palavra de Deus, para alimentar-se da palavra de Deus, né? Nutrir-se com a palavra de Deus. Preste atenção. Nós temos falado do jejum de Zacarias como um jejum de palavras. Palavras que não fazem bem a ninguém, muito menos a pessoa que fala. Pois, como está escrito, a vida e a morte estão no poder da língua. A sua língua, a minha língua, a nossa língua tem poder, quer seja para destruir ou poder para construir. Você vê, por exemplo, quando se está namorando, né? Quando a gente está namorando, a gente só diz coisa boa para a namorada ou para o namorado, não é verdade? É ou não é? Pois é. Então, e vai se falando, vai se construindo ali uma convergência de pensamentos, de ideias, e ambos vão, né, vão se unindo até que chega o casamento.
e depois eles vão seguindo a vida na mesma fé daquilo que se prometeu quando estava namorando, quando estava noivado e tal. Pois bem, imagine você se enquadrar, nós, quando eu falo você, eu também estou falando para mim. Quando nós nos enquadramos ou enquadramos o nosso pensamento de acordo, combinando com a palavra de Deus, então nós estamos enamorando de Deus. Nós estamos amando Deus. E é óbvio que quando o Espírito Santo vem, aquilo que nós amamos tanto, que é a palavra de Deus, ela se faz concreta, ela se faz real na nossa vida. Quando nós fazemos o jejum, começamos o jejum de Zacarias, Zacarias ficou mudo, porque a revelação que Deus lhe deu não era para falar com ninguém, era ele e Deus. Pois bem, quando nós recebemos essa revelação de falar apenas o que vai construir, o que vai edificar, o que vai abençoar, o que vai fazer bem às pessoas que vão ouvir as nossas palavras, então nós estamos nos enquadrando perfeitamente dentro do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Veja como no Salmo, o Salmo 128, ele diz assim, o salmista diz, bem-aventurado, quer dizer, feliz, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus não é ter pavor, considerá-lo como um monstro. Não. Temer a Deus é respeitá-lo, é dar a ele o que ele requer, honra. Deus requer honra da nossa parte. Vamos honrá-lo. E quando nós abençoamos, quando nós falamos palavras que beneficiam outras pessoas, Deus está sendo honrado, temido, considerado por cada um de nós. Então, aquele que teme ao Senhor, o honra com a sua própria vida, porque dessa vida jorra palavras que beneficiam outros. É isso aí, que só abençoam as pessoas, não amaldiçoa. Pior é que quando a pessoa não obedece essa palavra, não teme ao Senhor, ela fala mais abobrinhas, mais besteiras, mais bobagens, ela se amaldiçoa a si mesma mais do que os outros, porque ela se torna uma pessoa azeda, ácida, e isso lhe faz mal, porque os pensamentos dela são contra si mesmas. Por quê? Porque quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com Deus. Ora bendizendo, ora pedindo, clamando, suplicando, louvando, exaltando. Mas quando nós falamos mal, quando nós pronunciamos palavras como de desgostos, de reclamações, de lamentações, de lamúrias, de desgosto, quando nós lamentamos qualquer coisa na nossa vida, então nós estamos naturalmente amaldiçoando a nós mesmos. Porque quanto
mais nós usamos as palavras de reclamação, lamento, murmúrios, sabe? Você deve ter já tido essa experiência. Você ouve pessoas falando, a minha vida está tudo ruída, não dá nada certo, puxa vida, olha, essa pessoa está fazendo o quê? Ela está confessando a sua palavra, ela está usando a sua língua para amaldiçoar a si mesma. E por isso essa pessoa pode ser religiosa, pode ser crente, pode ser até batizada com o Espírito Santo, mas se ela fala abobrinhas, amargas, ruins, daninhas, ervas daninhas, então ela amaldiçoa a si própria. E as orações que ela faz, ou que ela fez e faz, não são atendidas, porque elas são bloqueadas pelas palavras negativas. Então, nós vamos fazer esse jejum de Zacarias com esse objetivo, eliminar do nosso pensamento, do nosso coração, aquelas lamentações, aquelas reclamações, aqueles lamentos, aquelas... Sabe, a pessoa fica falando só o que não presta. Puxa, que dia ruim. Se está sol é porque está sol, está muito calor. Se está frio, puxa vida, está um frio danado. Quer dizer, a pessoa está sempre reclamando. Qualquer que seja a temperatura, ela está sempre reclamando. Então, essa pessoa é nociva. Ela faz mal. Ela faz mal a si mesma, quanto mais os outros. Então, o poder da língua dessa pessoa só faz mal para ela e para os outros. Mas, quando a pessoa teme ao Senhor, ela anda nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. O que significa andar nos caminhos do Senhor? Eu não vejo o caminho do Senhor, bicho. Eu estou vendo a rua, estradas. Eu vejo aqui em casa, é um problema danado. Pois bem, mas os caminhos do Senhor, amiga e amigo, são espirituais. São as palavras do Senhor. Quando nós andamos de acordo com as palavras de Deus, de acordo com os pensamentos de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. Nós estamos mostrando que o tememos, que o respeitamos, que o consideramos o nosso guia, o nosso verdadeiro Pai e Pai eterno. Então, nós vamos nos dar bem. Não é questão de sorte, fulano nasceu com o bumbum virado para a lua. Nada disso, isso é conversa fiada para boi dormir. Sorte, número 13, isso, ou azar, etc. Conversa fiada. Quem é sábio anda de acordo com esses caminhos do Senhor, que são as suas palavras. Dá atenção às suas palavras e obedece. Não é só ter conhecimento dela, porque muitos são os teólogos, os instruídos, os que têm um vasto conhecimento bíblico, mas só confessam o que não presta. A vida deles, infelizmente, é um mar de lágrimas. Por quê? Porque conhece os caminhos do Senhor, mas vive nos caminhos deste mundo. Fala o que não deveria ter falado. Confessa o que não deveria ter confessado. Por isso está escrito, é o próprio Espírito Santo que fala, que a vida e a morte estão no poder da língua. Com a minha língua, eu posso ferir alguém, até matar alguém. Com a minha língua, eu posso dar vida a alguém, salvar alguém. Quando essa língua é usada de acordo com o temor do Senhor, de acordo com a sua santa palavra. E eu tenho aqui falado que você, quando ouve a minha mensagem, a nossa pregação, os nossos ensinos, você tem que conferir
se o que nós falamos bate de acordo com a palavra de Deus. Porque se não for de acordo com a palavra de Deus, então não ouça a minha palavra. Não ouça, não dê ouvidos. Porque a minha palavra tem que estar rigorosamente de acordo com a palavra de Deus, que são os caminhos dele. Então, por isso, o salmista diz, bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor. Quer dizer, quem teme a Deus anda nos seus caminhos, anda na sua palavra, anda segundo a sua direção, os seus conselhos, porque ele só quer o melhor para nós. Ele só quer o melhor para você. Mas ele, obviamente, cobra que você ande de acordo com a sua palavra. É como você, que é mãe, que é pai, como nós somos pais, nós queremos que os nossos filhos andem de acordo com os nossos conselhos, não é assim? E quando os filhos são rebeldes aos nossos conselhos, então eles se dão mal. Por quê? Porque eles vão nos conselhos do mal, do diabo, do mundo, da moda, do blá, 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 da internet. Então, essas pessoas naturalmente se amaldiçoam. Elas se amaldiçoam, porque elas ouvem a voz do mundo ao invés de ouvir a voz do eterno Pai. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, anda na sua palavra. E veja só, o que acontece com esse homem que é feliz? Veja só, quando ele anda na palavra de Deus. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. E quantas pessoas não têm comido do trabalho de suas mãos? E porque não comem do trabalho de suas mãos, o que eles fazem? Vão roubar, vão furtar, vão tirar dos outros. Por quê? Porque não querem pagar o preço do seu trabalho, não querem trabalhar, não querem usar os seus direitos de servir a Deus, de acordo com a palavra, viver de acordo com a palavra de Deus, viver no temor do Senhor, obedecendo a sua palavra. Então, essas pessoas não têm vida. Elas trabalham, mas não colhem os frutos do seu trabalho. Então, elas preferem roubar, furtar e tirar proveito dos fracos deste mundo. Então, ele diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, na estrada das palavras de Deus, pavimentada com a palavra de Deus, então esse do trabalho de suas mãos comerá. Por quê? Porque está de acordo com a palavra de Deus, está andando de acordo com a palavra de Deus, está caminhando de acordo com os pensamentos de Deus, está caminhando nos caminhos do Senhor. É isso aí. Não é que muitas pessoas vivem nas religiões, são religiosas, mas a vida é um desastre, é um fracasso total, porque elas se submetem à religião ou às religiões, mas não se submetem à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo. Por isso, elas pensam assim, poxa, a minha vida é um inferno. Mas é um inferno por quê? Sua vida tem sido um inferno porque você optou, escolheu seguir as palavras desse mundo, os caminhos desse mundo, a palavra, o conselho, ou os conselhos dos amigos, inimigos, amigos da onça. Você aprendeu a viver de acordo com a moda deste mundo, e a moda deste mundo contraria a moda de Deus. Então, quem vive na moda do mundo se arrebenta, é infeliz. Quem vive na moda de Deus
que é a sua palavra, diz o texto, é feliz. Diz assim, comerás do trabalho de das tuas mãos, feliz, feliz, essa é a palavra, feliz serás e te irá bem, e te irá bem. A tua mulher, aí entra a esposa. Essa esposa não foi o mundo que lhe deu. Essa esposa foi Deus que lhe deu. A Bíblia diz, o texto sagrado diz, que os bens e a casa são herança dos pais aos filhos. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia. Então, quando a pessoa anda nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, naturalmente ela vai usufruir os benefícios da palavra de Deus. Naturalmente, a palavra de Deus vai conduzi-la até a pessoa que Deus fez nascer segundo a sua vontade, para se encaixar perfeitamente com a pessoa que teme a Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer uma pessoa que venha fazer par com você, venha ser um só corpo com você, mas que tenha os mesmos pensamentos, a mesma fé, o mesmo temor a Deus, o mesmo princípio da vida, que é andar de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer a partir desta meia-noite, de 0 hora desta segunda-feira. Nós vamos fazer o jejum de Zacarias. Esse jejum é mais forte do que o jejum de Daniel, eu diria para você. O jejum de Daniel é extraordinário, mas este jejum de Zacarias é o mais sacrificante. Porque, naturalmente, todos nós, quando encontramos uma coisa ou quando somos contrariados aqui neste mundo, por qualquer coisa, às vezes a gente solta uma abobrinha. É ou não é? Essa é a realidade. Não é fácil, não. Eu digo para você, eu sei que não é fácil. Eu sei, eu posso falar porque eu sou homem, como você é homem. Você é mulher, você é uma pessoa, um ser humano. E nós vivenciamos de acordo com as circunstâncias deste mundo. Se nós nos enquadramos dentro da palavra de Deus, então nós vivenciamos na moda de Deus. Se nós vivemos a vida de acordo com a moda deste mundo, nós estamos fadados ao fracasso. Porque o mundo está aí morrendo, sofrendo, gemendo, não é? E não há saúde, não há solução, porque é a moda. A moda é essa. A moda do mundo, é a moda do inferno, é a moda que foi inspirada no próprio inferno. Mas a moda de Deus é temer ao Senhor, ouvir a sua palavra, seguir as suas instruções, obedecer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que venha fazer mal a quem quer que seja. A nossa palavra, que é o poder que está na nossa língua, é para construir, é para fazer o bem. Ela é para fazer o bem. Você verifica, por exemplo, que nem o anjo de Deus ousou proferir julgamento para com o diabo. Então, ele não proferiu. Ele disse: o Senhor te repreenda. Só isso. Então, amiga e amigo, use a sua boca para falar o que é bom.
para falar o que edifica. Não use sua boca para lamentar, reclamar, praguejar. Que droga! Não faça isso. Naturalmente, a gente nasceu na conjuntura desse mundo e, obviamente, a gente aprendeu muita coisa que não presta. E a gente carrega isso na nossa carne. Mas a nossa cabeça, de acordo com a palavra de Deus, quando nós tememos ao Senhor, então nós usamos a palavra de Deus. Eu sei que esse conflito, essa guerra que nós travamos, nós temos a vitória porque o Espírito Santo, quando vê uma disposição da nossa parte, um querer realmente fazer o que Ele manda, que Ele gosta, que Ele aprecia, então Ele nos ajuda. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois do trabalho de tuas mãos comerás, melhor dizendo, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher que foi Deus quem enviou, foi Deus quem trouxe ao mundo, criou e agora entrega para você, que é filho dele. Ele quer que você seja completo. Ele te deu a Eva. Ele nos dá uma Eva. Mas uma Eva perfeita, não é a outra, não. Então a tua mulher será como a videira frutífera, aos lados, em volta da tua casa. Os teus filhos como plantas da oliveira. Veja que a mulher é como a videira. A mulher é como a videira. Mas os filhos dessa mulher não serão como filhos da videira, mas serão filhos da oliveira. Oliveira é o que dá o azeite. O azeite é o que simboliza o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. E os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. E no caso, você é mulher. É a mulher que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Qualquer ser humano que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, quer dizer, professa, confessa, pensa a palavra de Deus 24 horas por dia. Olha só, quando a gente pensa na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, a gente medita em Deus, a gente traz Deus até a gente. Porque a gente está falando, pensando, raciocinando, meditando na sua santa palavra. Lembra que Jesus falou? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, o texto sagrado diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que ama a vida colherá dos seus frutos, porque vai falar a vida, vai falar o que é bom, vai falar o que vai dar fruto bom, vai falar o que edifica, o que faz bem a terceiros. Mas aquele que não ama a palavra de Deus, obviamente vai usar a palavra do mal e essa vai amaldiçoar. Vai amaldiçoar os outros, vai amaldiçoar a si próprio. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, a partir de hoje, meia-noite, ou 0 horas de segunda-feira, de amanhã. Hoje, à meia-noite, nós começamos. Eu já comecei. Desculpa, vou falar para vocês um segredinho. Às vezes, a gente se aborrece, porque a gente
Nós somos seres humanos, nós nos aborrecemos. Então, aconteceu uma coisinha, a gente fala, droga, isso não é bom. Isso não é bom. Oh, meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoe essa palavra. Não vou falar droga. Não. Eu não vou amaldiçoar essa situação. Graças a Deus. Eu vou dizer graças a Deus. Porque em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Bacana, não é legal? Poxa vida, é muito interessante isso. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, andamos no caminho do Senhor, nós estamos naturalmente santificando o nome do nosso Deus. Santificar nós não é louvar a Deus, adorar a Deus. Não. Santificar não é você estar na igreja. Não. Santificar é a Deus. O nome de Deus é você andar de acordo com a sua palavra. Você moldar a sua conduta de acordo com a palavra dele. Isso é santificar o nome dele. Deus abençoe a todos vocês e que esse domingo seja extraordinário e que este domingo venha, você que não recebeu o Espírito Santo, venha recebê-lo. Você venha hoje em uma igreja universal do Reino de Deus, ou vá na sua igreja, mas vá com essa fé, a fé de obedecer a palavra de Deus, para que o nome dele seja santificado através da sua conduta, da sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha confirmar, convencer, fazer cada um entender a sua palavra e ter coragem, ter fé e coragem para aplicá-la em suas vidas. Que Deus abençoe você, a sua família, sua casa, por onde quer que você for, seja abençoado. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados de tal forma que os filhos das trevas venham ver a grandeza de Deus em suas vidas. Que os filhos das trevas venham reconhecer que Deus está vivo, que Ele é um Deus vivo. Olha você, olha essa pessoa aqui, o que ela era e o que ela é. Veja como essa pessoa está transformada. Veja o brilho nos seus olhos. Veja o seu comportamento exemplar. Então, eu queria que você entendesse isso. Quando Jesus disse, preste atenção, quando Jesus disse assim, olha, no ensinamento da palavra, na oração, ele disse assim, vós orareis assim, pedireis a Deus assim, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, só quem é filho pode dizer Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome de Deus, o próprio Senhor Jesus disse, orou, ou ensinou,
para que nós orássemos, para que o nome do nosso Pai Celestial, o Pai dele, o Pai de Jesus, o nome dele fosse santificado através das nossas vidas. O que significa isso? Não é adorar a Deus, não é louvar a Deus, não é cantar a Deus, nada disso. Santificar o nome de Deus é você dar um testemunho do seu caráter, da sua vida cristã, o que você era e o que você é, o que você fazia e hoje o que você faz. Uma mudança radical, total, vida nova. Isso santifica o nome do Pai. É essa a vontade de Deus. Quando nós santificamos o nome do nosso Pai, naturalmente, o reino dele se expande dentro da nossa família, primeiro na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com as outras pessoas. E essas pessoas vão ver Deus em nós e vão reconhecer que Ele existe. E então a vontade dele vai ser feita na vida delas também. Essa é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, o que acontece? Existem os maus, existe o joio que nasce no meio do trigo. Por que o joio não nasce no meio do capim? Porque o capim não tem valor. O capim é só para comer, o boi vem e come o capim. Mas o joio nasce justamente junto do trigo. Você sabia disso? E por quê? Porque ele se finge, ele se passa por trigo, se faz passar por trigo. E quem não conhece, não consegue identificar o trigo do joio. Esse é o perigo que todos nós corremos. Quem é trigo corre esse risco. Por exemplo, eu me enganei muitas vezes com o joio no nosso meio. Eu errei feio, mas feio mesmo. Eu confiei, eu acreditei que várias pessoas, muitas pessoas, e eu digo muitas pessoas assim, bem chegadas, próximas, eu pensava que elas eram de Deus, porque aparentemente muito solícitas, muito educadas, muito prestativas, muito boazinhas, entre aspas. Mas, com o tempo, nós fomos observando que o relacionamento dessas pessoas com o seu marido ou com a sua esposa não era tão afinado como era o relacionamento delas comigo, por exemplo. Então eu quebrei a cara. Você não tem ideia como nós sofremos, como nós gememos, porque nos iludimos, nos enganamos com esses joios que surgiram no nosso meio. E tinham tido experiências extraordinárias de cura divina, de libertação. Eu conheço estou me lembrando que ele falava, bispo, eu fiquei, meu pai tinha tudo, perdeu tudo. A família passou necessidade. Eu tinha que subir no pé de manga para comer, para me alimentar. Pois é. E eu admirava esse testemunho. Poxa, como Deus é grande, olha só. Mas esse pessoal era joio.
esse pessoal foi curado exteriormente, cura divina, a bênção, uma bênção pontual aqui, ali. E com o tempo a gente foi verificando, conferindo que são muitos os leprosos curados, mas poucos os leprosos que voltaram, que realmente se entregaram para o Senhor Jesus. Então, você, amiga e amigo, é bom você fazer uma avaliação de si mesmo. Por isso, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Se realmente o Senhor Jesus está dentro de vós. Eu tenho que provar a si mesmo. Mas os interessados em bênçãos apenas, os interessados em apenas receber, esses não estão preocupados com o interior, estão preocupados com o exterior. Como os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram hipócritas, e você depois pode ler isso lá no capítulo 23 de Mateus. Jesus tem um discurso duro e condenatório para com os hipócritas, para com o joio, para com os cães. Paulo os chama de cães, não só de cães, mas como maus obreiros. E além disso, da cortadura. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria que você cuidasse, não ficasse olhando simplesmente para aqueles que estão assim, nessa situação, mas olhasse primeiro para si próprio, porque se você é de Deus, você vai cuidar para se ver livre, ou melhor, para não estar compactuando, juntando, ou mesmo sentando com essas pessoas que são das trevas, que são escribas, como os escribas e fariseus hipócritas, porque dizem uma coisa, mas dentro deles é outra coisa. O apóstolo Paulo encontrou esse problema que Jesus detecta logo, que fala logo no capítulo 23 de Mateus, capítulo inteiro, leia lá. Jesus até condena. Jesus uma vez disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas estes fariseus hipócritas, este joio, esses cães, Jesus disse: vós já estáis condenados. Quer dizer, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Você sabe o que era Sodoma e Gomorra. Haverá menos rigor para eles no dia do juízo do que para vocês. Jesus já condenou, porque ele ficou revoltado, irado com essa gente que conhecia a palavra, conhecia a verdade, mas vivia meia verdade e meia mentira. Assim são os cães. Veja só, o apóstolo Paulo, com certeza, ele falava muito sobre salvação, provai a vós mesmos. Ele sempre estimulou ou fortaleceu a ideia da salvação pessoal, porque a salvação é difícil, ela não é fácil, não é simplesmente, eu quero. Não, você tem que pagar o preço. Porque para você ser salvo, você tem que deixar de ser perdido. Para você entrar no reino de Deus, você tem que deixar o reino desse mundo. E isso é que é o difícil. Não é que Deus faça a porta ser estreita para dificultar, não. Ele abre a porta e deixa a porta aberta. Mas infelizmente,
aqueles que amam o mundo não querem saber de Deus. Eles amam o mundo. E Jesus já deixou bem claro: se você amar qualquer pessoa, qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu nome, sua reputação, seus diplomas, sua educação, sua sabedoria, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Ele chega ao ponto de dizer: não chameis ninguém de pai. Ninguém deve ser chamado de pai, só um é o vosso pai. Não chameis ninguém de mestre, só um é o vosso mestre. Jesus era assim, radical? Não. Ele era pau, pedra, pedra. Ele era o que era, a verdade. Porque a verdade pura, nua e crua, essa é que faz a pessoa, caráter de verdade é que faz a pessoa herdar o reino de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo sempre, com certeza, falava muito de salvação. E no capítulo 3, lá de Filipenses, ele falando para a igreja de Filipos, quer dizer, os cristãos filipenses, falando para cristãos. Ele estava falando para cristãos. Ele disse: finalmente, irmãos meus. Paulo estava chamando de irmão. Finalmente, irmãos meus. Quer dizer, que eram irmãos. Eu não chamo todo mundo de irmão. Eu não chamo. Aliás, eu não chamo nem meus irmãos de irmão. Eu não chamo. Eu prefiro amigos. Eu não sei quem eu estou falando. Eu não sei se é irmão, se não é. Então, eu não quero me iludir, porque eu já me iludi muito, já me enganei. Olha, você não tem ideia. Mas ele fala: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço, olha só, não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas. Ele era repetitivo. Esse é sempre que eu faço reunião de pastores, de obreiros, mesmo na igreja, aos domingos, ou qualquer reunião, eu sempre tenho focado a salvação da alma, porque não adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu entendo que eu devo trabalhar para a salvação da alma, porque, do contrário, não tem nada mais significante. Dá licença. Nada há mais importante na minha vida do que a minha alma. Quer dizer, se eu quero salvar a minha alma, eu tenho que colocá-la inteiramente nas mãos de Deus, no altar de Deus. E ali viver, sacrificar a carne, sacrificar vontade, sacrificar os nossos desejos, sacrificar concupiscências, sacrificar tudo. Se eu quero salvar a minha alma. Porque eu sei que esse corpo, cedo ou tarde, mais para cedo do que para tarde, ele vai descer à sepultura. Mas a minha alma não morre. A alma não morre. A alma não morre. Saiba disso. É igual palavra. Palavra não morre. A palavra não morre. O espírito não morre. Então a alma não morre. Então a alma precisa ser salva. Sem a salvação, batizado ou não com o Espírito Santo, você tem que cuidar
para que a sua alma seja salva. É claro que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem o selo, ela tem a garantia de que é salva, mas ainda assim ela tem que continuar lutando para não se perder. Não é porque eu recebi o Espírito Santo que eu vou relaxar no meu comportamento. De jeito nenhum. Se eu o fizer, eu estaria arriscando perder tudo. Então, o apóstolo Paulo frisava muito a salvação da alma. E ele então disse, olha, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. É para a segurança de vocês. Ele está falando. Então, no segundo versículo ele diz, guardai-vos dos cães. Puxa vida. Guardai-vos dos cães. Ele considerava os fingidos, os hipócritas. Jesus considerou os hipócritas como raça de víboras. Raça de víboras. Paulo diz, guardai-vos dos cães. Quem são os cães? O joio. O joio é cão. O hipócrita, o enganador, o mentiroso. Pessoas que você abre os braços, abre a porta da sua casa, deixa-as entrar, você dá a ceia para eles, dá o melhor para eles, mas depois saem dali falando mal de você. Eu vou contar uma história para você que é muito interessante. Eu lembro, papai contava isso para a gente. A experiência que ele teve, traumática. E eu entendo, eu compreendo. Hoje eu entendo, porque a gente sabe que a gente vive no meio de cães. No meio de cães. E dentro das igrejas, hein? Pior, dentro das igrejas. Papai trabalhava como caminhoneiro, na época dele ser caminhoneiro. Uma vez, numa noite chuvosa, chovia muito, e ele viu na estrada uma pessoa pedindo ajuda. E ele parou o caminhão e ele foi ajudar essa pessoa. E essa pessoa tinha o pneu do carro dela, estava furado, então ele não tinha macaco. Então o papai disse, olha, eu tenho pressa, não posso ficar aqui esperar você trocar. Eu vou emprestar o macaco e você deixa naquele comércio ali, ó. Quando eu voltar, eu passo e pego o macaco. Aí, ele foi, deixou o macaco lá com o homem, com a pessoa, e foi embora. Na volta, quando ele passou para pegar o macaco, não tinha macaco nenhum. Ele ficou tão irado, tão revoltado, e ele dizia para a gente, para os filhos, né, revoltado. O ódio era muito grande. Ele falava, meu filho, quando você vê alguém no buraco dizendo assim, por favor, me ajude, me estenda a mão, manda uma corda. Você pega a maior pedra que tiver, joga ali naquele buraco, tampa o buraco. Porque ele fora enganado, ele fora severamente iludido. Se eu fosse fazer isso, eu não poderia pregar o evangelho. Claro, ele falou isso para a gente, mas quando nós conhecemos Jesus, a nossa obrigação é amar até os inimigos. Mas o caso dos fariseus, dos hipócritas, dos cães, que se fazem passar por irmãos, ou pastores, ou bispos,
oficiais da igreja, obreiros, e que fazem o mal, entram dentro das igrejas e se fazem passar de irmãos para arranjar mulher, arranjar marido, ter vantagens econômicas, fazer negócios e passar para trás. Você, por favor, minha amiga, meu amigo, você que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, não se envolva em negócios com ninguém. Ninguém da igreja, especialmente da igreja. É melhor você se envolver em negócios com um incrédulo do que um crente. Você sabe por quê? Porque o incrédulo você vai tomar as devidas precauções. E com o crente, que você pensa que é de Deus, você vai abrir o coração e vai se entregar. Pronto. E depois você vai acabar se revoltando, igual meu pai fazia. Meu pai era revoltado mesmo. E é verdade, isso acontece, e muito, e muito, e muito. Então, negócios, namoros, etc, etc, nas igrejas, escolher a pessoa dentro, só porque você está na igreja, a pessoa acha que você é de Deus e você não é, ou você pensa que a pessoa é de Deus e ela não é, você se envolve com aquela pessoa e tem prejuízos enormes, enormes, enormes. E muitos são os que estão perdidos por aí, desigrejados por causa disso. Foram enganados, seja pelo pastor, pelo bispo, pelas obreiras, pelas esposas, enfim, coisas assim. Então Paulo fala, guardai-vos dos cães. E são cães ferozes. Então, amiga e amigo, coloque isso em prática. Seja simples, Jesus disse, seja simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. Simples, mas prudente. O prudente é aquele que pensa, que pesa, que avalia. Peraí, deixa eu ver, vou avaliar. Antes de me envolver, antes de negociar, antes de fazer qualquer coisa, eu vou somar, dividir, diminuir e tal. Eu vou fazer as contas para ver se eu vou em frente ou não. Paulo diz, guardai-vos dos cães. Porque o diabo, na realidade, o espírito imundo ou os espíritos imundos, eles aproveitam das pessoas sinceras, aquelas que são trigo, puro trigo, eles se aproveitam para tirar vantagens, e não só para tirar vantagens, mas, sobretudo, para fazê-las ficar iradas, magoadas, como muitas que estão me ouvindo nesse momento, muitas pessoas magoadas com outros irmãos, com o pastor, com o bispo, seja lá com quem for, foi magoado, e saíram. E até hoje estão desigrejadas. Essa é a realidade. Por quê? O diabo usou os cães dele, as víboras dele, espalhou entre as igrejas, e não se esqueça, presta atenção, dentro da igreja tem víbora, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus tem cães, a gente não sabe quem, mas a gente sabe que tem, mas os cães não vão ficar para sempre. Cedo ou tarde, eles vão ser banidos, não tenha dúvida. Mas a gente não pode fazer nada. Ah, Senhor, quer que nós cortemos o joio? Quer que nós arranquemos o joio? Não, meus filhos, peraí. Não arranque o joio, porque de repente você vai arrancar o trigo também. Então, deixa que no momento certo, de acordo com Deus, eles vão ser arrancados pelos anjos de Deus e vão ser lançados no fogo. Parábola do joio e do trigo, Jesus fala isso. Então, a gente tem que deixar. Mas aí, muitas pessoas que foram ofendidas, que foram prejudicadas, vão dizer, mas poxa, essa igreja, eu cheguei lá, encontrei isso, aconteceu aquilo,
e pensam assim, todo mundo é assim. Não, não é todo mundo, não. Não é, não. Tem aqueles que são de Deus, graças a Deus. Não são a maioria, infelizmente. Não são a maioria. Não é a maioria, mas são muitos. São muitos. Então, são muitos os cães. Ele disse, guardai-vos dos cães. São ferozes. Guardai-vos, novamente falando, guardai-vos dos maus obreiros. Os maus, como é que você vai saber que o obreiro é mau? Quando você convive com ele, quando você casa, quando você namora, ou quando você faz negócios com ele, então você vai ver se ele é bom ou mau obreiro. Cuidado, cuidado, guardai-vos. Não faça, melhor que não faça negócio com esse pessoal, porque você não sabe quem é. O espírito enganador é enganador. Como é que você vai saber se eu sou ou não enganador? Como é que você vai saber? Você vai saber se eu sou ou não enganador, você vai avaliar pelo tempo, vai ver a minha família, vai avaliar o meu casamento. Se você vê que eu sou leal, fiel à minha esposa, então eu sou leal e fiel a Deus. Então isso mostra, de certa forma, o caráter nosso e glorifica o nome do Senhor Jesus. Mas, se você não tem tempo, como é que você vai saber? No nosso caso, são 53, vamos partir para os 54 anos de casado. Então, amiga e amigo, ele diz, guardai-vos dos maus obreiros. Não adianta você pensar que está uniformizadazinha, bonita, muito bacaninha, bem postada nas redes sociais. Aí você acha, você julga pelos seus olhos. Jesus falou para o profeta Samuel quando foi escolher Davi, olha, não julgue pelos olhos. Não julgue pelos olhos. E a internet mostra só coisas lindas, maravilhosas. E quando você leva para casa, você vê que é coisa estragada. Então, cuidado, cuidado. Maus obreiros, cuide. Guardai-vos dos maus obreiros. Aí ele diz assim, guardai-vos da cortadura. O que é cortadura? A cortadura, ela doutrina que o apóstolo Pedro havia abraçado a circuncisão. Pedro achava, depois que Jesus ressuscitou, que ele foi pregar o evangelho, o apóstolo Pedro achava que os cristãos tinham que ser circuncidados fisicamente. Ora, o apóstolo Paulo disse, não, você está errado. Como você sendo cristão, seguidor de Jesus, quer impor o judaísmo para os que estão chegando de novo na igreja. Então, o pessoal da cortadura são os joios que pregam a mentira, o engano. Eles usam textos isolados das Sagradas Escrituras para formarem as suas doutrinas. E eles, ultimamente, eu tenho ouvido falar, eu não vi, mas eu tenho ouvido falar que são muitos os que pregam o evangelho e dizem assim, tem um discurso assim, olha, não importa a sua opção sexual, não importa se você é isso, se você é aquilo. É verdade, Jesus aceita todos, independentemente da sua opção sexual. Mas quando a pessoa aceita Jesus, aí é que está o negócio. Jesus aceita todos que vierem a ele. Vinde a mim todos. Todos. Mas quando todos vão a ele, todos têm que mudar a sua maneira de ser.
a sua conduta, o seu caráter, tem que mostrar, provar com as suas vidas, com o seu próprio testemunho, que elas são agora de Deus. Elas não são mais joio, elas não são mais cães, elas não são mais lobos. Elas são de Deus, cheias do Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, isso fica patente, fica claro, evidente. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não tem esse negócio de opção sexual. A opção sexual não existe para essas pessoas que já se entregaram para Jesus. Então, Jesus recebe todos, mas todos têm que se entregar. Não adianta ele receber todos, mas todos quiserem viver de acordo com a sua própria vontade. Tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, não é você é a pessoa que roubava, matava, estuprava. Você era um bandido, uma bandida. Não importa, Jesus aceita você. Só que quando você se entrega a Jesus, a sua vida tem que mudar. Se não mudou ou se não muda, porque você não entregou. Ele continua recebendo, aceitando você. Ele aceita todos, gregos e troianos, qualquer que seja a religião. Ele aceita todos. Todos são muito bem-vindos. Mas todos que o aceitam também têm que viver enquadrados dentro de uma disciplina, de uma ordem. Esse negócio de um homem com 2, 3, 4 mulheres, ou uma mulher com 3, 4 homens, isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com a doutrina sã da palavra de Deus. Deus criou o homem e fez uma mulher para ele. Ele não fez 2, 3. Uma era suficiente. Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe Jesus, aceita Jesus, concorda com Jesus, se entrega para Jesus, Jesus faz dela uma nova criatura. A vida velha passou, acabou. E eu fui iludido, eu fui enganado justamente por essas pessoas que muitas foram curadas, libertas dos vícios, libertas da miséria, libertas da prostituição, do roubo, da mentira. E aparentemente estavam vivendo uma vida sã, sagrada, separada do mundo. Mas foi só apenas o início. Depois as unhas começaram a aparecer, as garras começaram a aparecer. É claro que quando a gente detecta essas pessoas, tem prova suficiente, então a gente não pode deixá-la no nosso meio. Elas têm que sair fora, porque não compactuam a mesma fé, não concordam na mesma fé, na mesma doutrina, na dignidade da palavra de Deus. Então, amiga e amigo, nós não aceitamos isso, não. O pastor, todos os pastores na Igreja Universal do Reino de Deus têm que ser muito bem casados, muito bem casados. Se eles não forem bem casados, eles não podem ser pastores. Não pode, porque o exemplo começa dentro da minha casa. A Igreja Universal existe, ela existe porque Deus a constituiu. Então ele chamou a mim, chamou outros colegas meus. E nós somos no púlpito, no altar, na igreja, como nós somos em casa. A mesma coisa, não mudou. Então, como que eu poderia chegar para você e pregar a palavra de Deus
e ser uma pessoa que vivesse em litígio, briga com a Esté o tempo todo. Ué, que isso? Não. Nós, antes de sermos servos de Deus, nós fomos nascidos da água e do Espírito Santo, portanto, espirituais. E se eu sou espiritual, a mulher também é espiritual, tem que ser espiritual. E se somos os dois espirituais, nós dois nos entendemos perfeitamente. Por isso, os pastores não é uma coisa, um aborto da natureza, quando você vê um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, 20, 30, 40 anos casados, a mesma esposa, fiel ali, lutando pelo povo, mas fiel à sua própria esposa. É o que diz a palavra de Deus. Então esse negócio, essas doutrinas satânicas, o apóstolo Pedro, ignorantemente, ele achava que todos os cristãos deveriam ser circuncidados, como eram os judeus. E Paulo chamou a atenção dele. E é óbvio que Pedro aceitou. É claro. A circuncisão, hoje, a circuncisão que era feita no Velho Testamento, hoje é feita no coração. A circuncisão da criança com 8 dias de nascida, hoje é feita no coração. Eu sei que tem benefícios as crianças serem circuncidadas aos 8 dias. Não tem problema, pode ser, mas não é uma doutrina que se venha a impor para as pessoas que estão se convertendo, que não foram circuncidados quando eram crianças. Elas não foram circuncidadas. Então, o que aconteceu? Pedro viria e trazia essa doutrina? Não. Então, você tem que avaliar, amiga e amigo, o texto sagrado, pesar, avaliar. Não fique, por exemplo, em cima de um texto sagrado, apenas uma palavrinha do texto sagrado, e isso fundamente a sua vida ali, não. Porque você pode verificar. Quer ver? Eu vou citar um exemplo para você. Apenas um exemplo que você vai entender bem mesmo. Quantas pessoas dizem assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela faz isso, ela fala isso, confessa isso durante 20, 30, 40 anos e vive uma miséria. É ou não é? Ué, mas cadê o Senhor que é o pastor? Ele é teu pastor? Nada me faltará, mas está faltando tudo. Como é que pode? Eu não concordo com isso. Você concorda? Não. Então, amiga e amigo, veja bem o que você confessa. Você tem que viver aquilo. Oh, meu Deus, eu creio nisso aqui, mas eu não estou vivendo isso aqui. Por quê? O que está acontecendo? Pesa a minha vida. Poxa, não é possível. É o que nós fizemos anteontem, a prova com Deus. Provar aquilo que está escrito. O senhor falou, isso tem que acontecer. É ou não é? Concorda comigo? O que Deus falou em relação a nós tem que acontecer. Chova, faça sol. Se não acontece é porque nós não concordamos com ele. Não casamos com ele. Não fizemos aliança com ele. Ele não é o nosso pastor. Essa é a realidade. Então, cuidado. Paulo fala, cuidado, guardai-vos dos cães. Cuidado com os cães. Guardai-vos. Fuja deles. Fuja dos cães. Fuja dos maus obreiros. Fuja. Se o mau obreiro senta junto de você, sai dali, senta do outro lado. Fuja dessa gente. Fuja daqueles que apregoam uma doutrina que nada tem a ver com a ordem, com a disciplina, com a palavra de Deus. Fuja. E Deus vai confirmar a palavra dele na sua vida. Tá bom? Falei demais, não é? Mas é isso aí, minha gente. Deus abençoe e amanhã estaremos de volta aí. Em nome do Senhor Jesus. Amém.